noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês neste momento. Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico da Igreja Presbiteriana Betel, e nós queremos dar continuidade à nossa série de estudos a respeito dos dons espirituais. Por isso eu convido você a curvar a sua cabeça neste momento e orar comigo. Pai querido, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Teu Santo Espírito que fale ao nosso coração neste momento, que nos instrua para que nós possamos viver segundo o Teu querer, viver segundo os dons que o Senhor concedeu a cada um de nós para o serviço da Tua obra. Abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, e me use como instrumento em Tuas mãos. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar a respeito do dom de ensino. Por isso eu lhe convido a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Eu quero ler apenas o verso 11 e o verso 12 com você. Depois nós leremos Romanos capítulo 12, verso 7. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. A palavra de Deus nos diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ler também Romanos capítulo 12, verso 7. Romanos capítulo 12, verso 7, a palavra de Deus nos diz: Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que ensina, dedique-se ao ensino. Algo que nós precisamos já ter em nossa mente para nós compreendermos o dom do ensino é que a Trindade é o fundamento deste dom. A Trindade é o fundamento do dom do ensino. Este dom da palavra também pode ser conhecido como dom de mestre. E esse dom, ele é muito importante, ele é muito relevante, porque a igreja precisa de mestres para que possam instruí-la para que ela caminhe segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o dom de mestre, ele diferencia um pouco o dom do pastorado. É claro que estão interligados e para alguns teólogos não existe diferença entre pastores e mestres, mas são apenas pastor e mestre. Mas nós entendemos que existe uma particularidade interessante que define a questão do dom do ensino e o dom do pastoreio. É claro que todo pastor, ele foi chamado para ensinar, é o papel dele, pregar, ensinar, ministrar os estudos, ensinar tanto de forma privada como no aconselhamento e de forma pública, por meio da pregação da palavra. Porém, aquele que possui o dom do mestre, ele pode exercer um ministério específico e focado na educação cristã. Por exemplo, nós temos pastores que são professores em nossos seminários. Nem todos os pastores serão professores de seminário. Mas aqueles que são professores de seminário, eles precisam ser pastores, porque eles precisam ensinar, tanto por meio do exemplo, como por meio do conteúdo, a teoria e a prática. Mas existem pastores que não darão aula nos seminários. Por quê? Porque não receberam da parte do Senhor este dom para focarem apenas ou de uma forma mais profunda nas questões acadêmicas.
É possível, irmãos, que hajam homens dotados para serem doutores, mestres, porém com pouca habilidade para cuidar das ovelhas, como faz um pastor. Eles cuidarão das suas ovelhas de uma maneira muito superficial, dando aquele atendimento. Porém, eu não estou dizendo que alguém que recebeu o dom de mestre ou recebeu que é doutor em alguma formação acadêmica não possa ser pastor. Ele vai ser pastor, ele pode desenvolver. Mas a ênfase ministerial dele é outra. Por exemplo, no meu caso, pastor Alder, eu estou fazendo mestrado. Mas a minha ênfase não é dar aula. Não é dar aula em seminário, embora eu esteja contribuindo com o Instituto Bíblico. Mas o meu foco é me preparar melhor para o pastoreio, para o trabalho do dia a dia da igreja. Mas eu dificilmente deixaria o trabalho do dia a dia da igreja para focar apenas nas questões acadêmicas. Não é o meu chamado, não é o meu ministério. Deus me chamou e me dotou de talentos e dons para pastorear o rebanho, para estar na igreja. Eu sempre falo para os irmãos e as irmãs que eu amo estar na igreja, eu gosto da igreja, eu gosto de vivenciar a igreja, até mesmo as dificuldades que existem na igreja fazem parte do meu trabalho, da minha vida, e eu amo cuidar da igreja, cuidar das ovelhas, procurando sempre me aprimorar. Então, a ideia bíblica repousa primeiramente em Deus, que é o mestre por excelência. Vocês se lembram que eu falei no início do estudo que a Trindade é o fundamento do dom do ensino. E nós, então, olhamos para Deus como aquele mestre por excelência. Porque em Deus nós temos toda a fonte do saber. Tanto que o próprio Filho aprendeu com Deus. Lá em João, capítulo 8, verso 28, abra sua Bíblia. Lá em João, capítulo 8, verso 28. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Mesmo Deus, mesmo Jesus sendo Deus, ele aprendeu com o Pai. O próprio Filho, Jesus Cristo, se tornou mestre. O próprio Jesus Cristo se tornou mestre dos seus seguidores. Inclusive, uma das falas comuns daqueles que ouviam Jesus é que ele falava como quem tinha autoridade. Ele não falava como os fariseus. Ele tinha autoridade para falar. As Escrituras ressaltam Deus como nosso soberano instrutor. Lá Isaías, capítulo 48, verso de número 17. Isaías, capítulo 48, verso 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Parte do chamado do Messias, parte do chamado de Jesus como Redentor, é nos ensinar o caminho pelo qual nós devemos andar para vivermos segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus dá continuidade à obra pedagógica da Trindade. Lá em João, capítulo 14, verso 26, esse aspecto se destaca nesse texto. João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Jesus respondeu: eu sou, ou melhor, verso 26, 14, verso 26. João 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, olha que interessante, o Espírito Santo, enviado pelo Pai, após Jesus Cristo ter voltado para os céus, tem o papel de nos ensinar, de dar continuidade a este trabalho. Por isso que a obra da Trindade é o fundamento do trabalho do Mestre. Nós temos Deus como Mestre por excelência, nós temos Jesus Cristo como aquele que aprendeu do Pai para nos ensinar, e nós temos o Espírito Santo de Deus, que continua esse trabalho. Agora, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que nós consigamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Então, o dom de mestre tem a ver com o ensino, uma dedicação às questões acadêmicas e profundas da teologia que vai além do comum. Todo pastor, ele recebe o dom para ensinar. Ele precisa ter esse dom. O Espírito Santo dota com este dom. Mas existem pastores que se dedicarão mais às questões acadêmicas do que ao pastorado em si. Porém, todo pastor que se dedica às questões acadêmicas, ele também precisa desenvolver um pastorado, talvez como um pastor auxiliar, um pastor que colabore com uma igreja, ou um pastor que fique envolvido no preparo dos estudos, do currículo da escola bíblica dominical. Como nós podemos, então, reconhecer o dom do ensino? É importante nós lembrarmos que o mestre, ele é especialmente capacitado por Deus para suprir a necessidade que os irmãos têm de entenderem devidamente a Bíblia. Olha que interessante, né? Ele é um instrumento humano usado pelo Espírito Santo de Deus para alimentar o coração de todos os discípulos de Jesus Cristo com a devida explicação da palavra de Deus. Então, aquele que recebeu o dom de mestre, ele tem uma capacidade para expor a palavra de Deus. Ele recebeu da parte do Senhor uma capacidade também para escrever, para criar formulações teológicas a respeito das doutrinas bíblicas. Por exemplo, quando nós pegamos uma revista de escola dominical, nós percebemos que aqueles que escreveram aquelas lições, eles possuem um dom especial, um talento para escrever as lições, para deixar com que as lições sejam bem claras para o nosso entendimento. Quando nós pegamos um comentário bíblico, nós então olhamos para esse comentário e entendemos que Deus dotou homens com uma capacidade especial para escrever aquele comentário bíblico com uma profundidade para que nós possamos aprender com este comentário bíblico. E isso tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus dando uma capacitação especial. Por exemplo, todas as vezes que eu vou preparar uma mensagem, que eu vou preparar um sermão, que eu vou escrever uma mensagem de boletim, preparar um estudo bíblico, é natural que eu recorra às fontes que eu possuo para o estudo. Livros são as principais fontes para nós prepararmos os nossos estudos. Afinal de contas, nós temos mais de 2.000 anos de formulação teológica que nos ajudam a caminhar segundo a vontade do Senhor. A operação do dom de ensino tem como objetivo forjar em nós o caráter de Cristo. O nosso objetivo é
sermos iguais ao nosso Mestre. Para isso, o Espírito Santo usa os mestres, os ensinadores, para nos conduzir, para nos edificar, para moldar o nosso caráter, a nossa vida, segundo a vontade daquele que nos chamou, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Mestre. E para isso, eles fazem uma profunda explicação e aplicação das Escrituras. Não se trata, irmãos, apenas de transmissão de conhecimento. Não é isso. Mas uma forma de nós fazermos com que este conhecimento se torne algo prático na nossa vida. E uma das formas é a persistência. A persistência. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós temos contato com a palavra de Deus, seja por meio de uma pregação, por meio de um livro, por meio de um estudo bíblico, por meio de uma exposição bíblica doutrinária, mais o nosso caráter cristão vai sendo aperfeiçoado. E isso exige persistência. Persistência tanto daquele que fala para ensinar, como persistência daquele que ouve. Por isso, nós nunca podemos chegar para ouvir a palavra de Deus, mesmo que o pregador leia um texto conhecido, que você já ouviu diversos estudos e diversos sermões neste texto, você nunca pode dizer que não vai aprender nada. Você nunca pode dizer que já aprendeu tudo, porque o ensino bíblico é algo dinâmico, porque é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando, é o Espírito Santo de Deus que está mostrando novas ênfases. Quanto mais nós achamos que sabemos algo, mais nós vamos chegar à conclusão que não sabemos nada. É por isso que a palavra de Deus, ela é eterna, ela é perene, porque sempre nós vamos aprender com ela, visando o nosso aperfeiçoamento, visando a nossa maturidade, visando o crescimento do povo de Deus. Quem tem o dom de ensino, ele tem a capacidade de esclarecer as Escrituras de uma forma atraente e compreensível. O que significa isso? Atraente não significa que ele vai usar recursos extra-bíblicos para transmitir a palavra de Deus. Transmitir de forma atraente, irmãos, nós não estamos falando a respeito também de usos de mídias, de PowerPoint, de recursos para a transmissão da palavra. Não é isso que nós estamos falando. Mas transmitir de uma forma atraente significa falar ao coração. Ter uma palavra que vai fazer diferença na vida das pessoas, que vai mexer com o interior das pessoas, que vai suprir as necessidades das pessoas. Por isso que nesse ponto entra também o dom da exortação, que nós aprendemos que exortar não significa apenas chamar a atenção, faz parte, mas não é só isso. Exortar significa motivar, trazer para o caminho correto, ensinar o caminho correto e ajudar aqueles irmãos a caminharem segundo as Escrituras. Então, a pregação da palavra de Deus, ela precisa ser atraente. A sua forma também precisa atrair. Ela precisa ser compreensível. Compreensível. Irmãos, um dos aspectos resgatados na Reforma Protestante é justamente isso. Fazer com que a palavra de Deus seja compreendida por aqueles que a ouvem, por aqueles que leem as Sagradas Escrituras. Por isso que nós temos a Bíblia na nossa tradução, na língua portuguesa, para que o que é necessário para a nossa salvação
e para a nossa vida de piedade, segundo a vontade do Senhor, nós tenhamos condições de ler, entender e aplicar essas sagradas escrituras. É claro que existem alguns outros aspectos mais complicados de se entender, mas aquilo que é básico, necessário para a nossa vida cristã, a palavra de Deus, ela é muito clara. Então, qual é o papel daquele que ensina? É fazer com que a palavra de Deus se torne compreensível. Não adianta nada usar palavras difíceis, não adianta nada usar métodos rebuscados. Se aquele irmãozinho semi-analfabeto, que lê a Bíblia com muita dificuldade, não entender o que você está falando, não compreender o que a palavra de Deus está ensinando. Por isso que é importante, nesse aspecto, insistir em cada passagem da Bíblia, aplicando-a para a vida cristã. Então, qual é o objetivo daquele que tem o dom do ensino? Ele tem uma preocupação, um zelo profundo em tornar o seu ensino claro e simples para o povo de Deus, como no tempo de Esdras, e os demais sacerdotes fizeram. Lá no livro de Neemias, capítulo 8, verso 8, a palavra de Deus diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Então é natural que o pregador ele faça um esforço profundo para fazer com que a palavra de Deus se torne simples, aplicável e que todos compreendam. A ideia, né, que se passa para nós é que se nós pregarmos de uma forma que uma criança entenda, então até aquele que é doutor também será capaz de entender. E esse é um grande desafio para todos nós que temos o ministério de ensino, que fomos dotados com essa capacidade de ensinar a igreja. Sejam pastores, professores de escola dominical, líderes de sociedades internas e todos aqueles que foram chamados para este ministério. Continuando, irmãos, alguns cuidados gerais são necessários em relação ao dom do ensino. O irmão que possui o dom do ensino, ele precisa tomar cuidado para não omitir a aplicação prática dos seus estudos. Sabe o que acontece? O irmão que possui esse dom, ele tem a capacidade de estudar muito. Ele lê muito. Ele se aprofunda muito em relação ao estudo da palavra de Deus, e isso é importante, todos nós devemos fazer. Mas a grande questão é na hora de colocar isso de forma prática. Existem muitos conceitos teológicos, mas esses conceitos precisam ser aplicáveis ao dia a dia da igreja. Por exemplo, nós pegamos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo trata primeiramente das questões teológicas e doutrinárias, depois ele nos ensina a maneira de se colocar isso em prática. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo trata da doutrina da teologia e depois ele ensina a todas as classes de pessoas como colocar em prática aquilo que ele ensinou. Por isso que aquele irmão, irmã, aquele que tem o dom do ensino, ele precisa tomar cuidado para não transformar apenas em algo doutrinário e teológico, o que é bom. Nós precisamos de doutrina, nós precisamos de teologia, mas nós precisamos aprender a praticar essa boa teologia, essa boa doutrina. Assim, ele precisa desenvolver a sensibilidade para perceber se o seu estudo não está sendo muito enfadonho ou seco demais para o grupo, né? Ele precisa colocar ilustrações, ele precisa colocar aspectos práticos. Doutrina e prática não são inimigas. Doutrina e prática são duas amigas que devem caminhar juntas.
Outro aspecto importante que nós já temos falado no nosso estudo a respeito dos dons espirituais é que cada cristão deve estar preparado para dar razão da esperança que há em nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, Pedro deixa bem claro que nós precisamos estar preparados para dar razão à esperança, a nossa esperança, a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós percebemos que após ele ter sido revestido com o Espírito Santo, ele se levanta diante de todos e profere um sermão. Ele ensina. Ele recebeu essa capacitação do Espírito Santo de forma valente e corajosa, ele se coloca diante de todos, ele prega aquele sermão e mais de 3.000 pessoas se convertem por meio da pregação. Então nós percebemos que Pedro, ele era alguém preparado para dar razão à esperança que fazia parte da sua vida, e ele demonstrou isso por meio da sua pregação. Porém, isso não implica expor um tratado teológico da fé cristã, ou dar aulas em classes da escola dominical. Implica a capacidade de explicar informalmente o que se crê, em que se crê. Então eu tenho que ter a capacidade de chegar para o meu vizinho e explicar para ele de forma simples, inteligível, o porquê eu creio. O porquê eu creio na palavra de Deus. Qual é a razão da minha esperança? O que me motiva a levantar todos os domingos pela manhã? O que me motiva a estar na casa do Senhor no domingo à tarde? O que me motiva a participar dos estudos, sejam online ou presenciais, participar das reuniões de sociedades internas, onde há o estudo da palavra? Eu preciso saber explicar o que está me motivando, por que eu faço isso e para que eu faço isso. E isso de forma simples. O mestre recebe da parte de Deus o desejo de conhecer mais profundamente a sua palavra. E ele se aprofunda nessa tarefa. Ele é motivado em explicar detalhadamente, profundamente, as Sagradas Escrituras aos seus irmãos em Cristo. Porque ele visa o aperfeiçoamento do caráter cristão. Irmãos, ninguém pode se aprofundar no estudo da palavra de Deus para apenas adquirir conhecimento. Não. Junto com o conhecimento, vem a transmissão deste conhecimento. Junto com este conhecimento, é necessário transmiti-lo, segundo a orientação e a capacitação do Espírito Santo de Deus, para que pessoas entendam o Evangelho e venham, por meio dessa ação do Espírito, entregar as suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, havemos de concordar que o Espírito Santo dotou muitas pessoas no meio da igreja com diversos dons relacionados à ministração da palavra. A uns ele concedeu a capacidade de se aproximar daqueles que estão mais debilitados, para encorajá-los a se erguerem, indicando-lhes de forma muito amorosa o caminho da palavra de Deus, que é o dom da exortação. Outros receberam a capacidade de perceber a necessidade espiritual dos irmãos na fé. E tem aquela disposição inexplicável para auxiliá-los individualmente, para que esses irmãos possam se desenvolver para chegarem à maturidade espiritual. Este é o dom do pastorear. E por fim, alguns irmãos que foram dotados da capacidade de concentração, de determinação, da pesquisa, para apresentar à igreja os ensinos bíblicos de uma maneira fácil e relevante. Esse é o dom do ensino. E o que é mais importante? Que todos são úteis e necessários. Todos precisam ser descobertos.
todos precisam ser aproveitados, utilizados no reino de Deus para colaborarem para o crescimento da igreja. Quando nós falamos em crescimento, nós não estamos falando apenas em crescimento numérico, mas nós estamos falando daquele crescimento saudável, que abrange todos os aspectos da vida cristã. O meu desejo nessa noite é que, por meio deste estudo e dos estudos que nós temos feito a respeito dos dons espirituais, os irmãos e as irmãs se sintam despertados para descobrirem quais são os seus dons, para usarem no serviço do Senhor. Todos nós fomos chamados ao serviço. Todos nós precisamos trabalhar para o Senhor. É por isso que nós fomos dinamizados, capacitados pelo Espírito Santo de Deus para realizar tão gloriosa tarefa. Amém. Vamos orar encerrando o nosso estudo? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua palavra neste momento. Muito obrigado pelo privilégio de poder aprender com ela. Pedimos ao Teu Santo Espírito que aplique esta palavra em nosso coração. Que no seio da igreja existam irmãos com dom da exortação, com dom de pastorear, com dons do ensino, para que a nossa igreja seja a referência na doutrina da palavra e do bom ensino a respeito do nosso Deus. Abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs que participaram do estudo neste momento. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Apenas lembrando que nesse domingo nós não teremos a nossa escola dominical, domingo dia 31, e na parte à noite o nosso culto será às 20 horas, não será às 18h30, mas será às 20 horas. Uma boa noite a todos e Deus abençoe a vida de cada um.